Olá, turminhas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A partir desse momento, vocês irão assistir a aula de língua portuguesa com a professora Érica. Todo mundo preparado para a nossa aulinha de hoje? Então, deixem os materiais de vocês em cima da mesa, o caderno, o lápis e anotem todas as informações importantes da nossa aula de hoje, combinado? Eu garanto que teremos muitas coisas legais para a gente realizar juntos. Então, vamos lá? Então, pessoal, hoje daremos continuidade ao estudo do gênero textual carta de reclamação, que já estudamos na semana passada. Então, eu acredito que vocês vão me ajudar hoje a explicar o gênero, porque vocês já estão com esse conteúdo na ponta da língua, não é mesmo? Então, vamos lá? Então, fluência da semana. Hoje faremos uma leitura silenciosa. Hoje vocês realizarão uma leitura silenciosa do texto O Carteiro Chegou. A leitura silenciosa é um momento muito particular e especial, é onde acontece a primeira interação com o texto lido. Então, vocês deverão fazer uma leitura visual sem o uso da voz. Divirtam-se e leiam quantas vezes conseguirem. Então, essa princesa aqui maravilhosa é a aluna Yasmin Nunes Pereira, da Escola Municipal Parque Tararé. Ela mandou essa foto fazendo a leitura silenciosa em casa. Olha que legal! A Yasmin, ela é minha aluna, então ela adora ler. Então, olha só esse registro, que coisa maravilhosa. Um beijo, Yasmin. Você arrasou na foto, tá? Te adorou, por isso que eu trouxe aqui para todo mundo ver hoje. Na verdade, gente, o texto dessa semana é a carta do Gildo, tá? A tia falou o carteiro chegou, mas foi o da semana passada. Então, é o texto 4, da semana 23 a 27 do 8. Gildo e Paulo conversavam tão animados que não perceberam quando a aula começou. A professora Inês mostrava uma carta da Catarina, a aluna que mudara de escola no começo do ano. Os alunos adoraram receber notícias da amiga, também sentiam muita saudade. E todos quiseram escrever uma resposta para ela. No outro dia, a professora chamou o carteiro para entregar as cartas na escola da Catarina. Mas, no caminho, ele não percebeu que sua bolsa rasgou e as cartas foram levadas pelo vento. A professora contou o incidente aos alunos e que, por isso, Catarina não receberia as cartas. Mas havia uma boa notícia. Alguém tinha respondido uma delas. Era um bilhete para Cristina, que ficou muito feliz. Será que outras pessoas também encontrariam as cartas que foram perdidas? Depois do recreio, a professora chegou com mais envelopes. Gilda arregalou os olhos e se encheu de esperança. Será que havia um para ele? Ana, com um sorrisão, correu para pegar sua carta e tinha outra. Era para Paulo, que ficou admirado. E Gildo começou a ficar emburrado. Será que ninguém tinha encontrado a carta dele? A professora explicou que a carta poderia ter rasgado, molhado ou caído em um buraco. O mais importante era sua amizade por Catarina. Gildo enxugou as lágrimas e concordou com a cabeça. Mesmo assim, ele continuou muito triste, pois também queria receber uma carta. Então, Silvana Randa, a carta do Gildo, São Paulo, Brinque-Book 2018. Então, esse é o texto que vocês deverão realizar a leitura silenciosa, que nem aquela foto que vimos anteriormente da aluna Yasmin. Ali ela me relatou que estava realizando a leitura silenciosa em sua casa, certo? Então, hoje, como a tia já falou, iremos revisar o gênero textual carta de reclamação. A carta de reclamação é um gênero textual de correspondência que tem como por objetivo manifestar uma insatisfação a um destinatário que tem poder ou responsabilidade sobre aquele problema, certo? Então, como um texto de correspondência, ele segue uma estrutura padrão, como local e data, o vocativo, o corpo do texto, com início, meio e fim, a despedida, certo? O nome do destinatário, o nome do remetente, ok?
Então, vamos relembrar um pouco mais sobre esse gênero. O que é, afinal, tia, uma carta de reclamação? Então, pessoal, a carta de reclamação, ela é um subgênero do gênero textual carta. Ela possui esse intuito de informar sobre um problema, uma insatisfação ou uma injustiça sofrida pelo remetente, certo? Então, o destinatário é a pessoa que tem poder para resolver aquele problema. Então, quem vai receber essa carta é quem deverá intervir para solucionar o problema. Justamente por normalmente estar em uma posição hierárquica superior, ou seja, está apto para resolver aquela situação. Então, as características: uma linguagem concisa e argumentativa e, ao mesmo tempo, subjetiva, pois ele relata e defende uma insatisfação pessoal, certo? É um texto persuasivo que busca convencer o leitor, no caso, o destinatário, sobre aquela problemática vivenciada pelo remetente. É possível encontrar a carta de reclamação em situações pessoais, como a tia já falou na aula anterior, vocês lembram? Situações de moradia, condomínio, reclamações de condomínio, alguma compra que o consumidor fez e ele ficou insatisfeito. Situações profissionais, como direitos negligenciados, ou quando você quer solicitar alguma solução para algum problema, certo? Mais voltada ao ambiente profissional. Situações políticas, esse gênero ele também é utilizado para algum servidor público que tenha poder, né, de resolver aquele problema, quando o remetente identificou algum problema na sociedade em geral, certo? Então, podemos encontrar a carta de reclamação em situações pessoais, situações profissionais e ainda em situações políticas, ok? Então, a estrutura, como a tia já falou, como ele é um texto de correspondência, ele segue a mesma estrutura dos outros textos de correspondência. Quem é que lembra? Vamos lá? Local e data, que é onde e quando essa carta foi escrita, que é a informação que aparece acima de qualquer outra informação. O vocativo, certo? Então, esse vocativo vai ser o nome do destinatário, que ele pode vir acompanhado de expressões de saudação, como caríssimo, certo? Vossa Excelência. Então, geralmente, em uma carta de reclamação, esse vocativo, essas expressões de saudação, elas são mais formais, justamente pelo remetente não ter uma intimidade com o destinatário, certo? Corpo do texto, com o início, o desenvolvimento e a conclusão daquilo que se pretende informar, da mensagem que se pretende transmitir. A despedida, certo? Que é colocada lá embaixo, que são as saudações do remetente ao destinatário, que também é formal, justamente por esse destinatário o remetente não ter uma afinidade, uma proximidade com o destinatário, como em uma carta pessoal. E a assinatura, certo? Que é o nome do... Vamos lá? Ah, muito bem. É o nome do remetente que é colocado lá embaixo. Normalmente, numa carta de reclamação, vem o nome completo. Por exemplo, se eu for mandar uma carta de reclamação para uma empresa, eles vão conferir a partir do meu nome completo e, às vezes, a gente coloca até o CPF ao lado do nome para facilitar nessa busca, para saber quem é aquele consumidor, o que foi que ele comprou e entender melhor o problema para poder resolvê-lo, certo? Então, só lembrando, a estrutura, local e data, o que mais? Vamos lá? Vocativo. O que mais, pessoal? Corpo do texto, despedida e assinatura. Eu aposto que ninguém mais vai esquecer essa estrutura, não é mesmo? Muito bem. Então, exemplo 1. José Paiva, Rua da Candinha, 59, 9600-121, Ponta Delgada. Excelentíssimo senhor diretor do Hotel Mar Adentro, Rua da Faveca, 586, 9600-589, Ponta Delgada. Ponta Delgada, 12 de fevereiro de 2011. Excelentíssimo senhor,
Estive hospedado com a minha esposa no vosso hotel no passado, dia 2 de fevereiro do ano corrente. E, para ser sincero, os vossos serviços não me agradaram por imensas razões. Mas houve situações mesmo inadmissíveis para um hotel de 5 estrelas, como é o caso do vosso que passo a nomear. O quarto onde permaneci estava inabitável devido ao cheiro a tabaco estranhado no mesmo. O vosso serviço de limpeza não é nada competente e, por fim, o serviço de atendimento ao cliente é mais desagradável que existe. Por essas razões e mais algumas, declaro que nunca fui tão mal atendido num hotel como fui nas vossas instalações. Aguardo a vossa resposta. Atentamente, José de Paiva. Então, esse é um texto fictício, retirado de https imagens.app.go.gl/NUNZTY9PUGOOYD0. Então, olha aqui a cara do José de Paiva. Ele não estava nada satisfeito, não é? Por quê? Por conta de um serviço que ele não gostou, pela insatisfação de um serviço que, no caso, foi o atendimento prestado por um hotel, certo? Então, vamos ver se vocês entenderam o texto. Quem é o remetente da carta lida? Vocês observaram essa informação? Então, o remetente é quem escreve, é quem remete a carta, é o emissor. Então, foi José de Paiva, e ele estava muito aborrecido, não é mesmo? E o destinatário, a quem se destinou essa carta de José Paiva, foi para o diretor do hotel Mar Adentro. Onde e quando a carta foi escrita? Vocês observaram essa informação? Então vamos lá, a tia vai deixar vocês responderem. Isso mesmo, Ponta Delgada, 12 de fevereiro de 2011. Então, já fazem aí 10 anos, não é? Já faz um bom tempo, apesar de ser uma carta fictícia. O que motivou o remetente a escrever a carta para o hotel? Por que ele escreveu? Qual foi o motivo? Vamos lá? A razão dele ter escrito. Maravilha! A insatisfação com o atendimento prestado pelo hotel. Não foi? Que ele até relatou que o atendimento não era compatível a um hotel de 5 estrelas, que sabemos que um hotel de 5 estrelas é aquele que o atendimento é perfeito, maravilhoso, não é? O serviço prestado é perfeito. Então, essa era a reclamação de José Paiva. Quais as reclamações apresentadas pelo remetente? Vocês lembram? Então, vamos lá, eu quero ouvir vocês falando. Isso mesmo. Então, vamos lá? O quarto onde permaneci estava inabitável devido ao cheiro a tabaco estranhado no mesmo. O vosso serviço de limpeza não é nada competente. E, por fim, o serviço de atendimento ao cliente é o mais desagradável que existe. Então, essas foram as palavras dele, não é? Sobre as suas reclamações. Qual a despedida utilizada? Vamos lá? Que aparece lá embaixo, antes do nome do remetente. Então, a despedida foi atentamente, que ele estava atento ao serviço prestado, que ele ficou muito insatisfeito. Qual seria a sua atitude diante dessa situação? Você que está aí na sua casa, o que você faria se você fosse a um hotel, pagasse aquele serviço e se sentisse mal atendido? Você faria a mesma coisa que José Paiva? Então, essa é uma resposta pessoal. A tia, no meu caso, eu iria prestar uma reclamação, pois quando a gente paga por um serviço, a gente espera ser bem atendido. Mas cada um tem a sua opinião. Você faria a mesma coisa? Então, muito bem. A tia agora vai mostrar uma curiosidade para vocês. Vamos lá? Quem já está curioso? Então faz assim, ó, tan, 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 tan. Que curiosidade será essa? Ah, como o pombo-correio sabe para onde ele deve levar a mensagem? Então, hoje temos vários veículos de mensagem, não é? Instantâneos, inclusive, que rapidamente uma mensagem, a tia está aqui em Teresina, eu posso mandar uma mensagem para o outro lado do mundo e chegar na mesma hora, certo? No entanto, antigamente, algumas cartas eram enviadas pelo pombo-correio. Vocês sabiam? Então, vamos descobrir como é que o pombo sabe para onde levar essa carta. O pombo-correio
não leva uma mensagem espontaneamente a um determinado destino, como muita gente pensa. Ao invés disso, ele é transportado de seu local de origem até um certo ponto de partida, de onde ele saberá como retornar à sua casa. É um mecanismo natural que ele tem. Trata-se de uma estratégia adaptativa, ou seja, um resultado da seleção natural. Alguns animais são nômades, outros migratórios. Já os pombos-correios possuem uma moradia fixa e procuram sempre voltar para esse abrigo, onde encontram proteção, alimento e os membros de seu bando, diz o professor Ronald Ravald, que ministra as disciplinas de Neurofisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, ICB-USP. Então, esse é um texto de Elisa Kobayashi, Nova Escola, disponível em novaescola.org.com/conteúdo 1093, como o pombo-correio sabe para onde ele deve levar a mensagem. Acesse em 3 de janeiro de 2018. Que legal, não é? Vocês sabiam essa informação? A tia não sabia. Então, o pombo-correio não tem um GPS, não é, pessoal? É algo natural, que ele sempre vai voltar para onde está o seu bando, certo? Onde ele recebe, como ele falou, onde ele recebe alimento, proteção, para o seu abrigo. Então, eu achei muito legal. Então, agora a tia vai fazer uma comparação entre carta formal e carta pessoal para a gente relembrar um pouco, tá bom? A carta formal. Uma carta formal é aquela dirigida a uma autoridade, pessoa desconhecida ou alguém conhecido no meio de um contexto que implica necessariamente uma atitude de formalidade. Esse tipo de comunicação escrita é comum em ambientes profissionais e acadêmicos, bem como em certos ambientes sociais. Então, nessa carta formal é empregada uma linguagem, certo? Uma linguagem formal, uma linguagem que obedece à norma culta da nossa língua, ok? A estrutura é rígida, bem detalhada, certo? Então, ele segue realmente a estrutura por se tratar de uma carta formal. Vamos ver um exemplo? Então, aqui temos o nome da empresa, prezado ou prezados, senhor ou senhores. Por meio desta carta, venho comunicar formalmente meu pedido de demissão, desligando-me do cargo. Colocar o nome do cargo que eu ocupo na empresa por motivos profissionais ou pessoais. Solicito, se possível, o encerramento imediato do contrato de trabalho e a dispensa do cumprimento de aviso prévio, cidade, o dia, o mês e o ano. E aqui no final colocar o nome por extenso, certo? A sua assinatura, o nome completo. Então, como vemos aqui, essa carta, ela foi escrita em um ambiente profissional. Então, ela tem que ser uma carta formal, certo? Então, vamos ver agora a carta pessoal. A carta pessoal é um gênero textual especialmente utilizado na comunicação com amigos, parentes, namorados e etc. Dessa maneira, é um gênero textual usado para construir diálogo entre pessoas íntimas. Então, diferente da carta formal, a carta pessoal, a gente entende que são pessoas que possuem um certo grau de proximidade, possuem uma intimidade, certo? Sua principal característica é a presença de marcas de pessoalidade. Então, vamos ver aqui um exemplo. Alexandria, 22 de julho de 2004. Oi, Sami, como vai você? Estou há poucos dias no Egito, mas já começo a sentir saudades do Brasil. Aqui está tudo bem. A família de Rameses é muito legal e recebeu com carinho. Ainda bem que os tios dele falam português, senão eu estaria perdida, pois não falo nenhuma palavra em árabe, a língua que se fala aqui no Egito. Alexandria é uma cidade linda, mas ainda não tive tempo de passear muito. Primeiro estou conhecendo os hábitos da família, eles seguem uma religião chamada islamismo e rezam 5 vezes por dia. Mas muitas coisas são parecidas com as nossas. Eles veem televisão e assistem até um desenho animado muito engraçado que se chama Sipbad. Eu não entendo nada, só sei que ele se parece com Aladim. Lembra daquela história que a gente leu uma vez na escola? E você, o que tem feito de bom? Me escreva logo, pois sinto falta dos amigos. Um abraço, Rita. Então, diferente da carta formal, a carta pessoal é uma carta escrita
entre pessoas íntimas, certo? Então, é uma linguagem mais despretensiosa, uma linguagem mais coloquial, pois ela não precisa ter aquela formalidade de uma carta formal, certo? Então, nessa carta podemos encontrar vícios, figuras de linguagem, ok? Então, vocês entenderam direitinho a diferença entre a carta formal e a carta pessoal? Muito bem. Então, pessoal, só fazendo um resumo da nossa aula de hoje, a gente revisou, certo? O tema carta de reclamação, o gênero, que é um gênero o quê? Vamos ver se vocês lembram. Tia quer ouvir daqui. Vamos lá? É um gênero que tem como por objetivo manifestar uma insatisfação pessoal. Então, é um texto também que tem uma subjetividade, pois ele defende, certo? Ele defende e relata uma insatisfação pessoal, ok? Então, quem é que vai resolver esse problema? O destinatário, que ele tem que resolver, solucionar e intervir sobre aquele problema. O que mais que a gente estudou? Que vocês lembram? Vamos lá? Isso mesmo. Então, é um texto persuasivo que ele busca convencer o leitor, que no caso será o remetente. Muitas vezes o autor ele pode anexar comprovantes, documentos, tudo aquilo, fotos, tudo aquilo que favoreça esse trabalho de convencimento do destinatário, certo? Algo que comprove que realmente que ele está vivenciando aquele problema. E estudamos a diferença também entre a carta, vamos lá? Formal, que ela é feita com a linguagem culta, certo? Uma linguagem da norma culta, como por exemplo, se eu for enviar uma carta para o diretor da escola, claro que eu vou enviar uma carta utilizando uma linguagem culta, uma linguagem formal, bem como expressões de formalidade, certo? Como atenciosamente, meus cumprimentos. No entanto, se for para um amigo da sua escola, você vai utilizar uma carta pessoal, certo? Pois é uma carta utilizada entre pessoas mais íntimas que possuem um certo grau de afinidade. É tão tal que muitas cartas pessoais, se outra pessoa for ler, ela não vai entender muita coisa que está lá escrito, pois às vezes tem brincadeiras internas que só quem entende, só quem compreende são aqueles amigos, aqueles familiares, certo? Então, todo mundo entendeu direitinho? Eu espero que sim. Então, a partir de agora, todo mundo vai beber uma água, ir ao banheiro, certo? Que a tia volta já já para a gente fazer a nossa leitura de leite de hoje, responder às nossas atividades e temos um desafio, tá bom? Então, não saiam daí do outro lado da telinha. A tia volta já já. Até já!